Bem-vindo, doutor Franklin. Boa tarde, meu amigo Castro. Boa tarde, queridos amigos telespectadores da TV Web Cidade. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, com mais um programa A Voz da Cidadania, falando sobre direito de família, esse assunto tão importante, que é o assunto do dia a dia hoje de toda a população aí de Canaã, dos Carajás, do sul do Pará, de todo o Pará e de todo o Brasil. Vamos então falar, Castro, sobre as questões que nós recebemos durante a semana, né? Primeira questão diz o seguinte: em caso de divórcio, doutor Franklin, como proceder à divisão dos bens comprados a prazo ou por financiamento? Bom, no regime de comunhão parcial de bens, os valores pagos antes do casamento não são divididos. Então, você, meu amigo telespectador, que comprou um imóvel antes de se casar e financiou esse imóvel, financiou o carro, esse imóvel, ele não é dividido se você comprou antes do casamento, permanecendo com quem pagou. No entanto, serão divididos igualmente os valores pagos durante o casamento. Então, você casou com regime de comunhão de bens, separação de bens, você com regime de comunhão universal de bens, você tem que fazer a divisão igualmente do patrimônio, das obrigações com a sua esposa. Se você adquiriu, por exemplo, um apartamento junto com a sua esposa e estão pagando junto as parcelas, aí será igualmente dividido a dívida e o crédito. Outra pergunta que me fizeram: é possível o casamento de pessoas do mesmo sexo a partir da interpretação da Constituição Federal, com base na igualdade de todos perante a lei e o princípio da dignidade da pessoa humana? Todos têm o direito de se casar, inclusive pessoas do mesmo sexo. Ainda que você não concorde, é livre o amor nesse país. Outra pergunta: como se faz, doutor Franklin, a escolha do regime de bens? Meu amigo, minha amiga, por ocasião do pedido de habilitação, os noivos podem escolher o regime de bens. Então, eles vão lá no cartório. Você quer casar sob o regime de separação total de bens, porque você já tem um patrimônio constituído e você tem receio, de repente, que casando com aquela mulher, ela possa desfalcar o teu patrimônio. Você vai no cartório, faz um pacto antinupcial e estipula o regime de bens. Outra pergunta, meu amigo Castro: o casal, depois do casamento, pode mudar o regime de bens? Sim. Para isso, claro, ele precisa ingressar com um pedido na justiça e demonstrar as razões para essa mudança. Então, você que casou com o regime de separação de bens, quer mudar para o regime de comunhão universal de bens, você tem que ir perante um juiz fazer esse pedido. Pergunta: doutor Franklin, quais os direitos do casal que construiu uma casa em terreno de outra pessoa em caso de divórcio? Muitas pessoas me procuram aqui na promotoria. O cidadão se casou com a mulher, foi morar na casa da sogra. Lá na casa da sogra, ele pega e constrói uma casa, ele constrói um muro, e manda fazer a parte elétrica, a parte hidráulica. Aí ele se separa da filha, da sogra, né? E aí, como é que fica esse muro que ele construiu dentro do terreno da sogra? Essa que é a questão. No regime de comunhão parcial de bens, o casal tem o direito de dividir entre eles o patrimônio adquirido durante o casamento, ou seja, o valor das benfeitorias feitas no imóvel, melhor dizendo, o valor, por exemplo, da casa construída, já no terreno, é dividida entre os dois na constância do casamento. Então, eles vão pedir a indenização da sogra da casa que eles construíram e vão dividir o valor igualmente. Claro, está comprovado que os dois colaboraram para a construção da casa. Em relação ao dono do terreno, a sogra ou o sogro, o casal se procedeu de boa-fé
ele tem o direito de receber uma indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Quais são as benfeitorias úteis e necessárias? Ele mandou ajeitar a instalação elétrica, ele mandou ajeitar a instalação hidráulica, então ele vai receber por essas benfeitorias úteis e necessárias. Claro que as voluptuárias mandou fazer uma piscina, aí não indeniza porque a voluptuária, ou seja, que é para o lazer, ela não é cabível de indenização. Terreno, então, você vai pedir o valor dessas benfeitorias, se for o valor maior do que o do terreno, você tem o direito de adquirir a propriedade do terreno, desde que pague uma indenização para o dono. Você vai dizer para a sua sogra, olha, minha sogra, eu construí a casa aqui dentro do seu terreno, a casa hoje vale mais do que o terreno, então me venda o terreno, eu quero ficar com a casa e com a sogra. Ele paga a sogra e fica com a casa e com o terreno. Outra questão, meu amigo Cássio, meus amigos da Web Cidade, quais as diferenças entre o casamento religioso e o casamento civil? Casamento civil é aquele celebrado perante o oficial do cartório. Você vai lá no cartório, se casa lá, faz a regularização do processo de habilitação. Já o casamento religioso é aquele celebrado em qualquer religião, mas só adquire os efeitos civis se tiver havido processo de habilitação de casamento. Foi o que a gente falou no programa passado, onde nós falávamos sobre a necessidade de você ir com os documentos no cartório, num processo de habilitação de casamento, onde vão ser verificadas todos esses documentos necessários para você se casar. Aí a sua pergunta, mas, doutor Franklin, quais as pessoas que não podem se casar? E aí a lei prevê, claro, várias situações em que uma pessoa não pode se casar. Por exemplo, as pessoas casadas, evidentemente, não podem se casar. Você é casado, se você casar de novo, você é bígamo e você vai responder o processo por bigamia. Claro, se você já se divorciou e transitou em julgado a sentença de divórcio, você pode se casar. Não deve se casar também os ascendentes com os descendentes, com o pai, com filha, não pode se casar. Os irmãos não podem se casar. O adotante com quem foi cônjuge do adotado, porque o adotante é considerado, né, que foi adotado como se ele fosse filho. O adotado com quem foi cônjuge do adotante, o adotado com o filho do adotante, eles são considerados irmãos, os parentes colaterais até o terceiro grau, então só para vocês terem uma ideia o que é o terceiro grau, doutor Franklin, irmãos que são parentes até segundo grau, tio e sobrinho parentesco de terceiro grau. Então, cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio, quanto cônjuge. Então, você tem uma situação aí que a mulher se alia ao assassino, ela trama matar o marido, e depois o cara mata o marido, cumpre a pena e vai casar com ela. Não pode, porque ela, nesse caso, é o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio, por tentativa de homicídio contra o próprio marido dela. E, claro, os afins em linha reta, os sogros, genros e noras. Tem sido admitido o casamento entre tios e sobrinhos, com base na legislação anterior ao Código Civil. Então, tem uma exceção aí para tios e sobrinhos, tá? No próximo programa Voz da Cidadania, meu amigo Castro, nós já vamos deixar aqui no ar a seguinte pergunta. Pode-se casar, as pessoas podem se casar por procuração? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quantas vezes uma pessoa pode se casar? Muita gente vai querer saber. Por exemplo, a Gretchen, que já casou várias vezes, ela pode se casar várias outras vezes? Quantas vezes a pessoa pode se casar? Pessoa apenas separada judicialmente pode se casar? Então, nós vamos deixar essas perguntas para o próximo programa A Voz da Cidadania, agradecendo a você, meu amigo, a audiência aqui maravilhosa na nossa TV Web Cidade, mandando um abraço para meu amigo Castro, meu amigo Jesus, a prefeita Josemira e todo o povo de Canaã dos Carajás e do sul do Pará. Grande abraço.
Doutor Franklin Lobato, que é isso, engoliu, a língua enrolou agora, está faltando fazer um exercíciozinho de dicção para voltar a falar normal, né? Mas aí nós agradecemos a sua participação, doutor Franklin Lobato, muito obrigado pelas suas explicações, pela sua sabedoria, principalmente nessa área jurídica aí, que nos deixa aqui completamente entendedores do que podemos e o que não podemos fazer. O programa Voz da Cidadania vai ao ar todas as sextas-feiras, com o doutor Franklin Lobato aqui na sua web cidade, trazendo essas informações e outras informações afins para que nós possamos continuarmos bem informados. Doutor Franklin, muito obrigado, um forte abraço, uma ótima semana, churrasquinho do final de semana, viu? Maneira, vai maneirando aí, que é pra gente.